E as tensões vão se escalando na Venezuela à medida que os protestos ainda perduram em alguns pontos de todo o país, principalmente na capital Caracas, logo após o pleito do último domingo que elegeu, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, novamente Nicolás Maduro com 51,2% de todos os votos dos aptos a votarem nas urnas da Venezuela. É claro que, no entanto, a oposição contestou, enfim, surgiu toda aquela questão de inflamação lá, de descontentamentos dos opositores e também dos cidadãos venezuelanos que já acreditavam na vitória de Edmundo González. Por conta dessa falta de transparência das urnas, das eleições e do próprio Tribunal e do Conselho Nacional Eleitoral lá da Venezuela, que sabemos que sofre de corrupção, sofre de um controle centralizado do governo de Maduro. É claro que eles publicaram ali informações referindo-se de que o que estava em curso naquele momento era uma tentativa de golpe no país, que os protestantes e também a oposição não estavam aceitando os resultados das urnas. Inclusive a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ela se recusou a aceitar essa questão, né? Inclusive fizeram uma votação sobre as eleições venezuelanas e, como eles têm 35 membros, eles precisavam de uma maioria de 17 mais 1 de votos positivos para tratar sobre esse assunto e iniciar uma discussão mais forte em relação aos resultados e o governo venezuelano, que vem cometendo crimes no governo de Nicolás Maduro por mais de 10 anos, crimes humanitários. Então, precisava de 17 votos mais 1. E houve 17 votos favoráveis e aí fazia ali uma dependência, vamos dizer assim, do Brasil, que deveria votar também para fazer uma avaliação do que está acontecendo na Venezuela. Mas não, o Brasil se absteve. Mais uma medida errada do governo que está legitimando os crimes que estão sendo cometidos na Venezuela. Pois bem, o problema é que nações como Chile, Peru, Argentina, Costa Rica, entre outros, se negaram a aceitar o que está acontecendo e os resultados das eleições. Então, o que Maduro fez? Como não houve esse reconhecimento e trocas diplomáticas, trocas de boas relações com essas nações, Nicolás Maduro ele rompeu as relações diplomáticas com essas nações, principalmente Argentina e Peru. Então, como eles romperam essas relações diplomáticas, dentro da Venezuela existem unidades, consulados e embaixadas diplomáticas pertencentes à Argentina e Peru. Esses indivíduos que fazem essa diplomacia para a Argentina e para o Peru dentro da Venezuela foram considerados personas não gratas e deveriam se retirar de toda a região da Venezuela, do território venezuelano, pela quebra dessas relações diplomáticas com esses países. Então, todas essas unidades deveriam ser evacuadas naquele momento, no sentido de retirar esses adidos diplomáticos dessas nações, Argentina e Peru, e assim retornarem para suas origens ou um outro território que não seja venezuelano. Então, de imediato, tanto a Argentina quanto o Peru entrou em contato com Itamaraty, no Brasil, e o Brasil, o governo brasileiro, deu ali um aval positivo, ao meu ver, na minha análise. Foi realmente uma jogada muito boa do governo brasileiro em aceitar proteger a embaixada do Peru e da Argentina, tomando essas duas unidades diplomáticas e também os seus outros adidos como sob proteção, sob cuidados do governo brasileiro, do Itamaraty, aqui no Brasil. Porém, dentro da embaixada da Argentina, existem indivíduos políticos e civis da oposição de Maduro e que lutaram para defender uma nova posição contra esse governo e buscaram abrigo na região e até então estavam sendo protegidos pelo governo argentino.
E como esses adidos diplomáticos, o chefe da missão, estavam se retirando, esses indivíduos ficariam o quê? Desprotegidos. Mas até então, as forças militares, policiais de Maduro, da Venezuela, não podem, em hipótese alguma, adentrarem na unidade diplomática sob responsabilidade de um crime e também de romper a Convenção de Viena, que foi protocolada, promulgada em 1961 na Áustria. Essa Convenção de Viena, ela trata especificamente sobre as relações diplomáticas e também as relações de imunidades que essas unidades e esses agentes diplomáticos adidos têm conforme essa Convenção de Viena, que esses países concordaram em que esses adidos têm imunidade para se locomoverem, viverem sob a regência e responsabilidade de seu governo, por exemplo, o governo argentino. Então, esses chefes de missão, eles gozavam de liberdade de imunidade com base na Convenção de Viena, e essas unidades, essas embaixadas e consulados também gozam desta imunidade. Então, as forças militares da Venezuela e nenhum policial e nenhum agente poderão adentrar nessas unidades. Pois bem, diante desse caos todo e saída dos diplomatas argentinos e do Peru, essas embaixadas essas unidades ficariam totalmente vulneráveis. Então o Brasil foi lá, aceitou reconhecer essa proteção, esses cuidados e responsabilidades dessas unidades, inclusive da proteção desses asilados na Argentina, ou seja, na Embaixada da Argentina. Mas o governo Maduro pode ainda assim observar que esses asilados ali, eles podem ter cometido ali um crime máximo dentro do país, como lesa pátria, ferindo a Constituição e a segurança nacional, e até mesmo poderia considerá-los pessoas apátridas, né? Pessoas que não pertencem mais à Venezuela. Então eles poderiam, de alguma forma, sob responsabilidade e autorização, por exemplo, ou do governo brasileiro, que agora está tomando conta das unidades diplomáticas, mas do governo brasileiro, né? Mas dos argentinos na época, né? No entanto, existe um pequeno porém dentro da Convenção de Viena, de que esses chefes de missão, esses funcionários pertencentes nesses adidos diplomáticos, poderão sim, sem dúvida, claro, serem considerados personas não gratas pelo governo, por exemplo, onde essa unidade está sendo sediada, como no caso na Venezuela, e se eles não saírem, o Maduro, o governo venezuelano, poderia sim, sem dúvida alguma, tomar uma medida mais drástica e solicitando a prisão desses adidos, e poderiam sim adentrar nessas unidades diplomáticas sob responsabilidade e também autorização dos seus países, como por exemplo Argentina e Peru, que não vai ser o caso, porque esses adidos se retiraram. Então, no caso desses asilados, o governo venezuelano poderia adotar um tom mais forte contra eles, solicitar que eles sejam liberados para serem presos. Tá? Mas é claro que muito provavelmente, e também estamos esperançosos de que o Brasil, é claro, não faça isso. Né? E como essas escaladas estão aumentando, as tensões vêm aumentando nessa crise diplomática, o que o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio, tomou como medida inicial. Ele se aproximou do chanceler brasileiro, responsável pelas relações internacionais aqui do Brasil, que é o Mauro Vieira, conversaram no Itamaraty a respeito desta crise. E o que o Múcio fez? Bom, vamos deixar aqui nossas tropas de prontidão, um avião de prontidão, caso haja uma escalada na região em que precisem de apoio militar, vamos preparar já nossos equipamentos e assim que surgir uma questão de violação ou até mesmo aumentar essa tensão,
a gente envia um avião repleto de militares brasileiros, parte especializado já com experiência em relação a esse tipo de crise, ou crise humanitária, ou crise diplomática, para que cheguem na região das embaixadas tanto do Peru quanto da Argentina para, como diferente do que estão circulando nas redes sociais, para proteger essas embaixadas, essas unidades diplomáticas e não ajudar o governo de Nicolás Maduro, como vem circulando aí nas redes sociais nas últimas horas, tá bom? Então vamos deixar bem claro aqui em que Mauro Vieira e José Múcio entraram em um acordo para prepararem uma unidade específica em questão diplomática militar para serem enviadas até a região da Venezuela e proteger as embaixadas, as unidades da Argentina e também do Peru, se houver uma escalada das tensões na região. No entanto, se caso realmente houver essa necessidade do envio, muito provavelmente vai acontecer esse envio desses militares brasileiros até a Venezuela. Tudo indica que o governo de Maduro ainda não autorizou a entrada desses militares brasileiros e nem também a permanência deles, ou seja, então eles não vão entrar, também eles não vão permanecer. Por quê? Como eles são tropas militares, eles precisam de autorização também, e não só da conveniência do Itamaraty, mas precisa também da autorização do governo de Nicolás Maduro para terem a permissão de entrar no espaço aéreo venezuelano e pousar também no território venezuelano e serem transportados sob também escolta, sob autorização dos governos locais até as unidades específicas da Embaixada da Argentina e também as unidades do Peru. Então, só para tomarmos aqui toda essa questão que vem sendo trabalhada nos últimos dias e nas últimas horas, que as tensões sim ainda estão muito tensas na região da Venezuela e do contrário do que estão falando, as tropas que podem ser enviadas para a Venezuela vão proteger as unidades diplomáticas da Argentina e do Peru, se assim houver conveniência e autorização, tanto por parte do Itamaraty, do governo brasileiro, quanto também do governo de Nicolás Maduro. Espero que tenham gostado desta análise de hoje. Não se esqueça de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo, se inscrever e também ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.